cansaço extremo, irritabilidade, dores no corpo, tristeza, exaustão. Esses são alguns sintomas que a professora Maria Goretti sentiu durante quase 5 anos até ser diagnosticada com a síndrome de burnout, uma sigla em inglês também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Ela buscou ajuda com diversos profissionais da saúde para entender o que estava acontecendo, mas foi com assistência especializada que conseguiu o diagnóstico correto. Eu descobri da pior maneira possível, na prática. Depois de me observar alguns meses, e nesse ínterim eu estava afastada da sala de aula, em casa, só sob as medicações. Aí ele, numa das últimas consultas, ele foi e falou que eu havia descoberto, devido aos sintomas que eu estava sentindo, que o que eu tinha era síndrome de burnout. Ainda pouco conhecida, a síndrome é de difícil identificação. O síndrome de burnout, como a própria terminologia nos coloca, é uma síndrome que é um conjunto de sinais e sintomas. No caso de burnout, está vinculado estritamente, diretamente ao contexto de trabalho e é um estresse que ele é crônico e que não foi gerenciado com sucesso. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde passou a considerar esta síndrome como doença ocupacional, ou seja, agora o problema está relacionado ao trabalho e não mais à pessoa. Anteriormente, a essa atualização da CID-11, na qual se coloca a síndrome de burnout vinculada diretamente ao estresse crônico no ambiente de trabalho, burnout estava colocada num capítulo à parte da CID-10, que é anterior à CID-11, e estava vinculada aos modos de viver. E hoje, uma mudança que já se coloca até na própria definição é que burnout está necessariamente vinculada ao contexto de trabalho. Descobrir a doença, apesar do espanto inicial, foi a melhor maneira para Maria Goretti superar o problema. Os sintomas não desapareceram, afinal, a doença não tem cura. Mas agora, com acompanhamento médico e psicológico, ela consegue gerenciar melhor a síndrome. De ímpeto, para mim foi ruim, porque eu não aceitava que eu tinha desenvolvido essa síndrome. Mas aí, depois de eu ter frequentado o grupo de terapia psicológica em grupo por meio do Simpro, aí me auxiliou a eu aceitar a minha nova situação e trabalhar e desenvolver outras atividades que não fossem em sala de aula. Então, nesse aspecto, facilitou muito. Cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem de síndrome de burnout. O número é alto, mas entre os profissionais da educação, o problema pode ser ainda pior. Justamente a categoria responsável por formar crianças e adolescentes e preparar novos profissionais para o futuro. Isso gera para o professor um adoecimento mental muito grande, né? É muito sofrido você ter dentro de sala de aula violência, dentro da escola, do ambiente escolar, violência o tempo todo, ou mesmo só a notícia da violência já causa um estresse que gera problemas de saúde mental. Esse é o foco de uma lei em vigor, de iniciativa do deputado Roberto Negreiros, que apresenta diretrizes para um programa de prevenção e promoção da saúde mental do magistério no Distrito Federal. A Secretaria está fazendo esse diagnóstico, porque são milhares de professores na rede pública, né, de ensino, e depois desse diagnóstico ver essas diretrizes que envolvem a questão de uma correlação com a Secretaria de Saúde, a questão de palestras e o que puder ser feito dentro do ambiente escolar para melhoria da condição de trabalho desses profissionais. A Câmara Legislativa tem outras iniciativas para combater a doença. Um projeto de lei do deputado Eduardo Pedrosa define diretrizes de prevenção, diagnóstico e tratamento das pessoas com síndrome de esgotamento profissional. Outra proposta do deputado Chico Vigilante é voltada aos servidores públicos. Há 6 anos, Maria Goretti foi readaptada, saiu da sala de aula e foi remanejada para outra função. Descobriu novos talentos além da docência. Também mudou de escola e agora trabalha mais perto de casa. Ela aproveita a distância para fazer uma caminhada diária, um dos remédios para tratar a doença. Hoje, aqui nessa escola e nas 2 últimas que eu passei, foi maravilhoso, porque eu fui muito bem recebida. Eles nos colocam assim à vontade dentro do que a gente pode ficar à vontade no local de trabalho para desenvolver essas atividades.
O primordial é aceitar que você está se adoecendo e pedir ajuda.